Fala concurseiro, tudo bem com você? Eu me chamo Jefferson e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à série de vídeos que eu estou gravando, aulas de física para a Polícia Rodoviária Federal. Por isso eu te peço que você me dê uma força, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí o que você achou e compartilhe com os amigos para que mais pessoas sejam alcançadas por essas aulas. Te peço também que siga lá no Instagram, @JeffersonSouto, qualquer dúvida relacionada à física ou estudo para concurso, só mandar um direct lá que a gente responde. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, pessoal, sem muita enrolação, vamos lá. A aula de hoje é velocidade média. Na nossa primeira aula, nós fizemos alguns conceitos básicos ali sobre cinemática escalar. E nós vamos dar continuidade hoje à cinemática escalar, só que falando de velocidade média, beleza? Vamos lá, vou jogar aí na tela para vocês acompanharem comigo. Mais uma vez aqui, o edital da Polícia Rodoviária Federal de 2021. Cinemática escalar. Bem, pessoal, temos aí então a nossa aula 2, que trata-se de velocidade média. É o seguinte, nosso primeiro assunto ali, a gente já falou sobre ele na primeira aula, que é a variação do espaço. Para quem não lembra, eu vou relembrá-los, né? O que é a variação do espaço? É você pegar o espaço final menos o espaço inicial. Aí nós teremos a variação do espaço. Nós temos aí a fórmula de variação do espaço. Eu vou dar um zoom para deixar mais em ascensão aqui na tela, só para a gente acompanhar, beleza? Nós temos aqui que a variação do espaço é essa formulazinha aqui, ó. ΔS igual S menos S inicial. A gente já viu isso na primeira aula. Então vamos lá. Vamos considerar o seguinte. Vamos imaginar que esse veículo aqui, ó, ele está saindo do ponto 0 e está indo lá até o 2, ó. Então, nós temos aqui o primeiro, né, o espaço inicial sendo 0. E nós temos o espaço final sendo 2. Então, espaço inicial 0, espaço final 2. Nós já vimos isso na primeira aula, tá? Eu coloquei aqui em metros. O inicial é 0 e o final é 2. Então, vamos substituir na fórmula. Final menos inicial. Final é 2 menos o inicial, que é 0. ΔS é igual a 2. Como está em metros? 2 metros. Beleza? Simples, tranquilo. Isso aqui a gente já viu na primeira aula. A gente só está recapitulando, porque também a gente vai utilizar a variação do espaço no próximo tópico, que é a distância percorrida. O que é a distância percorrida? A distância percorrida, ela nada mais é do que a soma dos módulos das variações de espaço. Então vamos supor que um veículo ele saia do ponto 0, como ele saiu ali, vai para o ponto 2, depois ele do ponto 2 vai para o menos 1, depois do menos 1 ele vai voltar para o 0, depois do 0 ele vai para o 2. Quanto que ele andou nesse percurso inteiro? É o que a gente vai estudar na distância percorrida, a distância que ele efetivamente percorreu. Porque no espaço, na variação do espaço, a gente não considera essas variações todas, né? A gente só considera o inicial e o final. Todos esses movimentos que ele fizer, a gente desconsidera. A gente só vai pegar o final e o inicial, fazer um menos o outro. Uma coisa importante na variação do espaço, que eu já comentei na última aula, é que ela pode ser negativa. Já a distância, ela nunca vai ser negativa. Como, por exemplo, nesse momento eu estou a uma distância de 1 metro do celular. Eu não posso falar que eu estou a uma distância de menos 1 metro do celular que está me gravando. A distância ela sempre vai ser positiva. Por isso que ela é dada em módulo. Porque todo valor que for negativo, o módulo dela vai ser positivo. Então vamos lá. O que a distância percorrida faz? Nós aqui no primeiro exemplo, nós percorremos do 0 para o 2, certo? Então eu vou repetir aqui, ó. A gente percorreu do 0 para o 2, esse foi o primeiro. E agora a gente vai sair do 2 e vai percorrer até o menos 1. Vai ser o segundo movimento. A gente já calculou o primeiro lá, certo? A gente já calculou do 0 para o 2, que deu 2 metros. E agora a gente vai percorrer do 2 para o 1. Imagina que esse carro voltou, né? Ele foi do 0 para o 2 e agora está retornando do 2 para o menos 1. Então vamos pegar inicial. Qual é o inicial dele agora? O inicial dele agora é o 2. E qual é o final dele? O final dele agora é menos 1. Final menos inicial. Final menos 1 menos o inicial, que foi 2. Menos com menos, a gente soma e conserva o sinal de maior valor. Então vai dar menos 3. Então ΔS 2 deu menos 3. Aí você me pergunta, ué, Jeff, você acabou de falar que não pode ser negativo. Vou repetir mais uma vez. O que não pode ser negativo é a distância. A variação do espaço, ela pode ser negativa. Nós vamos fazer aqui agora a distância percorrida, tá? A gente tem então aqui o primeiro ΔS, que é 2,
E a gente tem o segundo ΔS, que é o menos 3. Deixa eu só tirar aqui para não confundir. Agora que a gente tem as duas variações de espaço, que foi do 0 ao 2 e do 2 ao menos 1, agora a gente vai somar os módulos deles. Vou dar um zoom aqui só para ficar melhor para somar. Então a distância percorrida vai ser igual ao módulo da primeira distância. Qual foi o módulo da primeira distância? 2. Então o módulo é 2. Mais a da segunda foi menos 3. Então qual é o módulo de menos 3? 3. Beleza? Então a distância efetivamente percorrida é igual a 5 metros. Esse é o valor da distância, né? O valor, como eu disse para vocês, ele nunca será negativo. Então, pessoal, até aí, bem tranquilo, né? Vamos lá, vamos dar sequência. A gente relembrou a variação do espaço e entendemos o que é a distância efetivamente percorrida. Vamos falar agora, então, da velocidade média. O que é a velocidade média? A velocidade média, ela é representada por essa fórmula aqui, tá? Variação do espaço dividido pela variação do tempo. Como nós já aprendemos lá na última aula e nós recapitulamos nessa aula, a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Então a variação do tempo vai ser a mesma coisa. Tempo final menos o tempo inicial. Nós já vamos fazer uma questão sobre isso e vocês vão entender, tá? As duas unidades que são mais utilizadas, digamos assim, são os quilômetros por hora e o metros por segundo. Vou dar um zoom aqui para a gente entender melhor. Então nós vamos ter a unidade do espaço, que pode ser em quilômetros ou em metros, e nós vamos ter a variação do tempo, que pode ser em horas ou segundos. Essa questão de quilômetros por hora, metros por segundo, isso vai variar de situação para situação. Em alguns momentos vai ser mais usual você usar metros por segundo, em outros quilômetros por hora. O Sistema Internacional de Unidades, ele determina como metros por segundo. Então, a gente, na maioria das vezes, vai usar metros por segundo, tá? Mas quilômetros por hora também é uma forma muito usual. E como é que a gente transforma quilômetros por hora para metros por segundo e metros por segundo para quilômetros por hora? De uma maneira muito simples. Se você quiser transformar quilômetros por hora para metros por segundo, o que você vai fazer? Você vai dividir por 3,6, beleza? 3,6 é a forma que você vai utilizar para transformar quilômetros por hora para metros por segundo. E se você quiser transformar metros por segundo para quilômetros por hora, é só você multiplicar por 3,6. Então, assim, na prática a gente vai fazer isso muitas vezes, tá? Às vezes a questão vai dar em metros por segundo, a gente vai ter que transformar por quilômetros por hora. Em outros momentos vai dar em quilômetros por hora, a gente vai ter que transformar em metros por segundo. Então, assim, é importante a gente saber fazer essa transformação. Agora mesmo a gente só vai entender isso, né? Como é que eu faço essa transformação? De quilômetros para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. É bem tranquilo. E para encerrar, vamos fazer aqui uma questão para a gente fixar um pouco o conteúdo. Essa aqui é uma questão da FCC, que pergunta: qual é a velocidade escalar média em km por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então ele está perguntando qual é a velocidade média. Ele está perguntando aqui qual é a velocidade média em km por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos. Perceba aqui, qual é a fórmula de velocidade média? É a variação do espaço dividido pelo tempo. Espaço a gente tem 1.200 metros. Agora a gente precisa transformar esse tempo que está em minutos para segundos, porque a gente vai transformar em metros por segundo para depois multiplicar por quilômetros por hora e achar a resposta que a pergunta quer. Então vamos lá, a gente tem 20 minutos. Vamos transformar esses segundos? Vou colocar aqui no cantinho, só para a gente fazer esse cálculo. A gente tem 20 minutos e a gente quer transformar em segundos. A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, então vamos multiplicar 20 por 60. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 também é 0. 6 vezes 0 é 0. E 6 vezes 2 é 12. Então, somando aqui, 1.200 segundos. Então, a gente sabe aqui, 20 minutos tem 1.200 segundos. Então, vamos lá substituir.
gente vai substituir, então, ao invés de colocar 20 minutos, a gente vai colocar 1.200 segundos. Vou colocar aqui só metros por segundo, para a gente entender. Então, 1.200 dividido para 1.200, a gente corta aqui os zeros, né? 12 dividido para 12 é igual a 1. Então, a gente vai ter 1 metro por segundo. Aí você vê aqui nas opções que não existe essa opção, né? 1 metro por segundo. Por quê? Porque a questão está pedindo em quilômetros por hora. Aqui em cima, né? A questão está pedindo em quilômetros por hora. Então vamos lá, vamos transformar em quilômetros por hora. 1 metro por segundo equivale a quantos quilômetros por hora? Vamos botar de novo no cantinho aqui. Para a gente transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por 3,6. Então, 3,6 vezes 1, a gente vai ver quanto é que vai dar. Vezes, né? Então, 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Vamos lá na questão? 3,6 km por hora é a opção B. Tá aí então, pessoal, uma questãozinha só para fixar mesmo o conteúdo. E é isso, a aula de hoje também é uma aula bem tranquila, bem curtinha, um pouco mais teórica do que prática. Só mesmo para a gente entender o que é velocidade média, beleza? E é isso, pessoal. Tamo junto aí, valeu!